Olá pessoal, na aula de hoje iremos falar sobre mudanças na Europa feudal. Bom, o texto dessa unidade 2 nos mostrará que a Idade Média não foi uma era de atrasos ou de escuridão. Ao contrário, no anunciado do texto nos mostram grandes contribuições que temos e que vieram desta época. Por exemplo, os óculos, universidades, vidros de janelas, livros, garfos, entre outros. Então, podemos chegar a uma conclusão de que a Idade Média não foi uma época somente de atraso e estagnação. Este capítulo vai nos ajudar a perceber isso muito mais claramente. A partir do século XI, a Europa feudal passou por mudanças significantes, como a expansão das áreas de cultivos, que se deu através de derrubada de florestas, e também a drenagem de pântanos, tudo isso para aumentar as áreas cultiváveis. E o desenvolvimento de importantes inovações técnicas, como a charrua, que foi de extrema importância, E o que era a charrua? Era um arado com rodas puxados, que poderiam ser puxados por bois. Essa charrua ajudavam eles a revolver a terra para poder preparar para o plantio. Havia um sistema de rotação trienal, onde o campo agrícola era dividido em 3 partes, 2 cultiváveis e uma de descanso para a terra. Havia também um rodízio para plantar a aveia e o trigo. Também desenvolveram um novo modo de atrelar os cavalos. Antes, o aparelho sufocava o animal, pois era colocado no pescoço. A partir desse novo aparelho para atrelar os cavalos, eles então passaram a fixá-lo no peito do animal, fazendo com que o animal pudesse ter mais força de tração, ou seja, trabalhasse mais, se cansasse menos e que também não viesse a matar o animal. Também aprimoraram a difusão dos moinhos, que eram acionados pela força do vento ou da água. Esses moinhos aumentaram a velocidade e a qualidade da moagem de grãos. Então, as inovações técnicas contaram com 4 importantes coisas para a época. A charrua. B, sistema de rotação trienal. C, novo modo de atrelar o cavalo. E D, o aprimoramento e a difusão dos moinhos. Não esqueçam disso, tá? Bom, isso também fez com que muitos deixassem o campo e foram buscar outros meios de vida. Por exemplo, tornaram-se artesãos. Artesãos que estavam divididos, Por exemplo, dentro dos artesãos estava o grupo dos sapateiros, ou dos carpinteiros e ferreiros. Outros se tornaram mercadores ambulantes. O que vem a ser um mercador ambulante? Bom, só para vocês entenderem, é parecido com os mascates que temos hoje. São aquelas pessoas que passam de porta em porta, hoje atualmente, vendendo mercadorias. E a partir do século XI, o comércio europeu de longa distância também se intensificou, surgindo assim então as rotas comerciais. Então, vamos falar sobre as 3 rotas comerciais. A primeira era pelo mar Mediterrâneo. As cidades italianas ao oriente, que era Gênova e Veneza, compravam artigos de luxos e especiarias nos portos de Constantinopla, Antioquia e Trípoli, e depois os revendiam com grande lucro no norte da Europa. A segunda era ao sul, do sul ao norte da Europa, por terra. Esta rota ligava Veneza a Hamburgo e outra ligava Genova, a cidade de Genova, a Bruges, passando pela região de Champagne, na França, onde era realizado importantes feiras. E a terceira rota
era de cidades do norte da Europa, como Bruges, Bremen, Hamburgo, Lübeck. Essas cidades, elas comercializavam entre si e também com outras cidades, como Londres, na Inglaterra, e Novgorod, na Rússia.